Muito bem, a gente conversa agora com o senador Alessandro Vieira, do MDB, muitas vezes citado aqui nesse programa, um dos parlamentares, um dos poucos parlamentares mais independentes, capazes de fazer uma análise baseada nos fatos, sobre a possibilidade de redução de pena a envolvidos no 8 de janeiro. Boa noite, senador, obrigado por nos atender. E eu já levanto a pergunta: qual é a sua participação aí nesse processo, em meio a essas notícias de que há ministros do STF fazendo certos acertos com o Congresso Nacional? Boa noite, muito bom estar com vocês novamente. Veja, a gente acompanhou não só os fatos que passaram pelo ano de 2022, culminaram naquele 8 de janeiro de 23, e os processos, o período de investigação, as denúncias, e se foram avolumando, na minha visão, casos de condenação com provas insuficientes, uma instrução pobre, na minha visão, e penas extremamente altas, extremamente duras, e interpretações que me pareceram fora do razoável. Num dado momento, no mês de março desse ano, eu apresento um projeto que justamente tenta atacar os pontos frágeis do que eu vi acontecer no trabalho da Justiça, Polícia e PGR. É um projeto que modula as penas, ele cria um tipo privilegiado para os crimes previstos de abolição violenta e golpe de Estado, ou seja, aquelas pessoas para as quais a Justiça só consegue comprovar a participação em atos materiais, não teve planejamento, não teve coordenação, não teve financiamento, só atos materiais, tem penas mais baixas. Da mesma forma, a gente estabelece que, quando praticado no mesmo contexto fático, nas mesmas circunstâncias, a abolição violenta, o crime de abolição violenta, é absorvido pelo crime fim, que é o golpe de Estado. As pessoas não queriam destruir, exemplificativamente, o Poder Judiciário por destruir. Eles queriam dar um golpe de Estado. Essa é a tese central. Então é muito natural que você tenha absorção, é um princípio do direito penal, processual penal já consagrado, e isso foi, ao longo dos julgamentos, citado por ministros tão diferentes como Barroso e Mendonça, um progressista e um conservador. E, ao final, a gente também coloca como texto de lei um ajuste para que se compreenda que cada conduta deve ser individualizada. E há quem diga, olha, mas isso é um princípio do direito já consagrado. Ninguém pode ser condenado no Brasil sem ter sua conduta individualizada. Mas nesses casos que estão em julgamento, o Supremo mudou a interpretação, inovou, condenando as pessoas por 5 ou 6 tipos penais diferentes, graves, sem fazer a individualização da conduta, sem comprovar a participação dessas pessoas nessas ações, considerando como um crime de multidão. Você pode até considerar como crime de multidão algumas coisas, mas todo esse contexto, essa interpretação super ampla que o Supremo vem dando, conduzido pelo relator Alexandre de Moraes, me parece inadequado, inconstitucional e totalmente contrário ao que historicamente o próprio Supremo sempre defendeu. Então esse é o contexto, eu apresento o projeto nesse sentido, e depois, acho que 30 dias depois, surge essa história de composição, negociação com ministros, o que, da minha parte, não aconteceu em nenhum momento. Não tive nenhum diálogo, nenhum tipo de composição ou construção conjunta com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Certo, senador. Só para exemplificar, o que o senhor diz se aplicaria, portanto, ao caso da Débora dos Santos, que foi muito comentado, já que houve o julgamento e ela acabou condenada a 14 anos de prisão, e o ministro Luiz Fux apontou ali que não havia provas correspondentes a uma conduta individualizada em relação à associação criminosa armada, à tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, à tentativa de golpe de Estado. O que havia era fotografia dela pintando a estátua do STF de Perdeu o Mané. Mesmo assim, ela recebeu essa pena dura. Então, é uma situação como essa que o senhor quer evitar. E eu já levanto essa bola dizendo o seguinte: a gente vê de um lado o bolsonarismo querendo uma anistia total, ou pelo menos colocando esse bode na sala. Do outro lado, o lulismo dizendo sem anistia, sem anistia. E a gente aqui, como o senhor, lida com as nuances do caso. A sua tentativa é de colocar a bola no chão nesse debate? Sim, aí tem que aplicar a lei com razoabilidade. Então, o voto do ministro Fux, nesse caso, da senhora Débora, é didático.
porque ele fez o trabalho que um juiz deve fazer. Ele verificou o que estava aprovado nos autos. Veja, eu tenho, por exemplo, o ministro relator condenando a Débora por organização armada, organização criminosa armada, sem ter uma linha de comprovação de contato prévio dela com toda essa movimentação dita golpista. O laudo da Polícia Federal relata que não encontrou nenhuma mensagem entre a Débora ou seu marido e as pessoas que tinham articulação com aquele movimento. Nenhuma. Ela faz apenas uma observação, ela pode ter apagado, mas não comprovamos que isso aconteceu. Ora, isso não prova absolutamente nada. E você condena alguém a 14 anos com base desse tipo. Então, acho que o ministro Fux mostrou claramente que o que está comprovado, no caso dessa senhora, é o crime de dano. E repito o que tenho dito sempre, eu entendo que todo mundo que cometeu crime deve ser punido. E naquele dia, e em dias anteriores, você teve o cometimento de vários crimes. Nós tivemos agressão contra policiais, nós tivemos destruição de patrimônio. Você, muito claramente, na minha opinião, tinha pessoas que pretendiam dar um golpe de Estado no Brasil, que não se conformavam com o resultado da eleição. Mas, para poder condenar alguém, numa democracia, eu tenho que comprovar essa conduta. Isso não está sendo feito na maioria dos casos. Então, o projeto vai nessa linha. Para quem você não tem prova, não tem como condenar. Para quem você tem prova, e tem pessoas que eu acredito que se conseguiu produzir prova, com depoimentos, com mensagens, com laudos periciais, com reuniões, com atas, com minuta de decreto de golpe, que é um negócio inusitado, você pode tratar como provadas algumas condutas. Mas contra quem você não tem nada, que só tem a prova de que estavam aqui em Brasília no 8 de janeiro, tem que ser mais cuidadoso. O Rui Barbosa, que é o patrono aqui do Senado, tinha uma frase antiga que dizia o seguinte, que perder a credibilidade, mais ou menos isso, perder a credibilidade para a justiça é matar a justiça. Uma justiça que não é percebida como razoável, como justa, não é justiça. E é o que está acontecendo hoje com alguns ministros conduzindo o Supremo para uma posição de descrédito que é altamente prejudicial para o Brasil. Nosso repórter e analista Duda Teixeira tem uma pergunta para o senhor, senador. Diga, Duda. Senador, boa noite. Já existia um projeto de lei de anistia que acho que vinha até de 2022. O senhor preferiu fazer um outro projeto de lei. Você pode explicar a diferença entre os dois e por que escolheu fazer um novo projeto? O projeto de anistia, ele se direciona a vamos chamar de uma declaração de inocência genérica para todos que estiverem envolvidos com quaisquer atos, direta ou remotamente vinculados com o 8 de janeiro. E eu não concordo com esse tipo de posicionamento, porque, repito, na minha visão, e isso é provado, você tem vídeo, você tem texto, você tem documentos, crimes foram praticados, e quem comete crime tem que ser punido. É a minha visão do que deve rodar numa democracia. Então, me parece um projeto imprestável. É um projeto político que quer recuperar, quer colocar de novo no jogo uma alternativa política que é o grupo liderado pelo ex-presidente Bolsonaro. Essas pessoas que a gente tem hoje mais ou menos um consenso no Brasil de que são pessoas que estão sendo prejudicadas, que estão sendo punidas além da medida razoável, serviram de massa de manobra na tentativa de golpe e estão servindo de massa de manobra agora na tentativa de anistia. Esses oportunistas da vez não estão preocupados com quem está sofrendo, com as famílias, com quem está cumprindo pena sem ter praticado o crime ou sem prova suficiente do crime. Eles querem apenas voltar ao jogo político, manobrar politicamente essa situação. Então me parece que é um projeto que é imprestável e me pareceu razoável apresentar uma alternativa tecnicamente viável que recoloque o judiciário no rumo constitucional correto e que coloque as pessoas cuja culpa provada é mínima em liberdade, mas dentro de um processo legal, não com uma anistia genérica, absolutamente genérica. A gente vai fazer mais só 2 perguntinhas para o senador, que tem outros compromissos. Ricardo Kertzmann, quer perguntar? Quero sim. Boa noite, senador.
O projeto do senhor caminha no sentido de trazer equilíbrio entre a condenação dos réus e as penas que estão sendo impostas. O senhor traz à luz um fato que é extremamente relevante, que é a individualização das condutas e a proporcionalidade das penas e, melhor ainda, a meu ver, é não resvalar nessa questão da anistia, que é bastante polêmica. Agora, há críticas no sentido, senador, de que o abrandamento das penas pode, de alguma forma, trazer estímulos para novos atos no futuro. O que o senhor tem a dizer dessas críticas? O que gera estímulo para atos de repetição de crimes é a sensação de impunidade, é a não punição, são processos que mudam de rumo de acordo com o interessado, isso sim que estimula a reincidência criminal. A pena adequada, ela me parece suficiente, que veja, a gente está falando de penas e de pessoas que, no mínimo, vão ter passado 2 anos encarcerados. E aqueles que cometeram atos mais graves, muito mais. Vão estar submetidos às penas por muito mais tempo. Então, não vejo dessa forma, não. Acho que a gente precisa compreender de uma vez por todas que essa polarização no Brasil, ela tem servido de escudo para preguiçoso, oportunista, que só quer fazer a captura do seu eleitorado, né, cativo, dentro de uma narrativa de inimigos, e não se preocupam com o Brasil, não se preocupam com as pessoas, só se preocupam com seus próprios interesses. Então, acho que a gente tem que virar essa página histórica, apresentar soluções que sejam viáveis, porque não adianta eu defender uma solução que é tecnicamente inviável. Uma anistia unilateral, genérica, muito provavelmente seria declarada inconstitucional pelo Supremo. Então, ao invés de ter uma solução, eu tenho mais um problema na mesa. E, repito, não concordo com a anistia unilateral, porque crimes foram praticados. No dia que eu, policial há 20 anos, achar que é certo alguém tentar agredir, tentar matar um policial, pode me internar, porque eu fiquei doido. Não tem justificativa porque foi feito. Senador, caminhando para o final, o senhor anunciou, e nós repercutimos a notícia, de que defende, de que assina o requerimento de instalação da CPMI do escândalo do INSS, o roubo de aposentados. É mais um escândalo que faz com que bolsonaristas e lulistas fiquem trocando acusações, porque atravessou o governo Bolsonaro a farra dos descontos, no entanto se multiplicou ali em termos de volume, de fraude, reclamações, já no governo Lula. E já houve a queda aí do ministro da Previdência, Carlos Lupe, já assumiu o Volney Queiroz, já está parecendo que ele também tinha sido alertado, de que ele se substituiu ali 6 por meia dúzia com essa troca. O que o senhor destaca desse escândalo e o que o senhor pretende como atuação na CPMI, né, que é mista, que envolve senadores e deputados federais? Eu assinei os 2 pedidos, o de CPI, só do Senado, que é da autoria do Eduardo Girão, e o de CPMI, que aqui no Senado vem sendo conduzido pela Damares. Eu acho que é absolutamente essencial que o Congresso coloque o holofote e a atenção política nesse tema, porque são crimes gravíssimos. A gente não tem ainda uma dimensão concreta do tamanho do prejuízo causado a uma população extremamente vulnerável. E é muito claro, conforme as notícias vão sucedendo, que era uma situação de amplo conhecimento. Valores altíssimos, milhões de vítimas, e a gente tem que ter uma atenção em cima disso. A expectativa é que a gente consiga fazer, eu sempre parto do princípio que a gente consegue, eu tenho capacidade de fazer um bom trabalho técnico. Deixa de lado a polêmica, deixa de lado a politicagem, porque corrupção não é ideologia, não é uma questão ideológica. Corrupção é coisa que gente que não presta faz quando tem impunidade. Então, seguramente, os dados apontam que isso começa num governo Temer ou antes de passa por Bolsonaro, chega em Lula e vai aumentando cada vez mais no volume, na gravidade, mas claramente não é ideológico, é crime, é bandidagem. E se a gente olha para isso com qualidade, a gente vai resolver alguns problemas. Primeiro, a gente tem que estancar a sangria e tem que garantir que essas pessoas não sejam novamente vitimizadas. Isso vai seguramente exigir que a gente tenha legislação nova apresentada. Subscrevi hoje um projeto juntamente com o senador Rogério Marinho, que faz a suspensão imediata dos convênios, descontos, averbações em contra-cheques e pensões, enfim, aposentadorias, exige o recadastramento com prazo razoável e exige a revisão anual.
A gente imagina que esse projeto tenha condições de tramitar com brevidade, porque a gente tem que estancar a sangria. E o segundo caminho é identificar para onde esse dinheiro todo foi, porque é dinheiro demais para ficar só na mão dos estelionatários, laranjas que já apareceram. É muito provável que tenha gente mais graúda que viabilizou esse processo todo de acesso às listas de aposentados, ao cadastramento dos vínculos, enfim. Acho que é um espaço importante de investigação e essa investigação tem que ser o mais transparente e visível. A sociedade precisa acompanhar para que restaure a credibilidade. As pessoas precisam voltar a acreditar no Estado, acreditar na Justiça. E sem saber o que está acontecendo, investigações que a gente só conhece por conta-gotas, vazamento seletivo, vai minando cada vez mais a credibilidade. A gente tem que começar a aprender com os erros do passado e corrigir. Senador, tem só 2 minutos aqui para o intervalo, então uma última pergunta Claro. muito rápida para o senhor. E a perspectiva de criação dessa CPI ou da CPMI? O senhor acredita que isso vai acontecer? Em quanto tempo? Porque volta e meia tem aquela discussão de que tem outras na frente, já pautadas, e há uma grande articulação para evitar. O senhor acha que vai acontecer? Veja, eu acredito que a gravidade dos fatos vai impulsionar a instalação. E se a instalação não ocorrer dentro do trâmite razoável, constitucional previsto, que é ter as condições presentes, o presidente fazer a leitura e instalação, o caminho vai ser, e a gente já fez isso, eu mesmo já fiz isso, buscar o próprio judiciário para que dê sequência ao que fez, por exemplo, na CPI da Covid, onde o presidente Pacheco procrastinou, demorou para instalar, se recusava a instalar, mesmo com os requisitos presentes. A gente foi à Justiça e o então ministro Barroso, já presidente, determinou a instalação. Porque é isso que tem que acontecer, né? A CPI serve para isso mesmo, é um instrumento contra-majoritário. Se eu tiver 27 assinaturas aqui de senadores, fato determinado, duração certa, tem CPI. Não é uma escolha política do presidente Davi Alcolumbre, do presidente Hugo Motto. Mas acredito que os fatos, a gravidade vai começar a empurrar para quem tem instalação breve. Muito obrigado, senador Alessandro Vieira, ele que é senador pelo Sergipe, é do MDB, por essa participação no Papo Antagonista. O senhor é sempre bem-vindo, boa noite, bom trabalho. Boa noite, um abraço para vocês. Muito bem, a gente continua aqui comentando essa situação, tem 1 minutinho até o break. Ricardo Kertzmann, você acredita que deve haver uma comissão parlamentar de inquérito para apurar esse escândalo do INSS? Não só acredito, como eu acho que vai sair, e é necessário, Felipe. Como a gente comentou ontem, isso tem que ser investigado a fundo. E eu repito, eu só espero que não seja mais uma CPI que sirva de palanque eleitoral para quem não quer apurar nada. Ao contrário, para quem quer aparecer ou ficar um lavando a roupa suja do outro em público para dizer que não tem culpa e que a culpa é do anterior. Exatamente. Eu já viro aqui para a nossa câmera geral para concluir que em ambos os debates é preciso ter senso de nuances e é preciso que não haja uma adesão completa às narrativas lulistas e bolsonaristas, seja no caso da trama golpista do 8 de janeiro, seja no caso do INSS. Então tem muita gritaria aí no debate público, muita tentativa de apontar exclusivamente para o outro lado e a gente tem que extrair os fatos. E é esse o compromisso que o nosso jornalismo tem.